Olá pessoal, hoje vamos começar uma nova fase do canal, uma fase onde teremos novos episódios das fanfics que vocês tanto gostam, e também novas fanfics que chegaram no canal. Essa fanfic será uma história original, basicamente, vai ter referência ao universo SCP, Chainsaw Man, Backrooms, etc. Aviso: essa parte terá descrição de muitas cenas pesadas tais como cadáveres, cenas de gore, depressão, agonia, e outras coisas que podem dar gatilhos psicológicos e podem induzir ou causar vômito, ansiedade, náusea ou outros problemas. Por isso, respeitando aqueles que têm estômago fraco ou que têm problemas com esse tipo de conteúdo, peço gentilmente que saiam desse vídeo, e não se preocupem pois essas partes pesadas só estarão no prólogo, os demais episódios serão leves. E para aqueles que continuarem mesmo com esse aviso, eu não me responsabilizo por quaisquer problemas ou doenças causadas por esse vídeo. Siga essa parte da história por sua conta em risco. Dados esses avisos, vamos começar essa história. É um prazer, caros espectadores. Você deve estar agora se perguntando: por que diabos tem um cara que está dentro de um carro futurista junto de um pássaro roxo, fugindo de vários outros carros blindados e armados até os pneus, enviados por uma organização muito poderosa, certo? Bem, para eu contar o porquê estou nessa situação atualmente, teremos que voltar um pouco no tempo. Há mais ou menos 17 trilhões de anos atrás. KKKKK, brincadeira, não é tanto tempo assim. Bem, falando sério agora, há mais ou menos 25 anos atrás, em 25 de dezembro desse mês, eu nascia, no meio de uma casa na floresta amazônica, no Brasil. Isso mesmo, eu sou um brasileiro, e eu vivi no meu país de origem por mais ou menos por volta dos meus 12 anos. Eu não era rico, mas não era pobre, podia-se dizer que eu era da população da classe média, embora pelas roupas e minha forma de agir você diria que sou de origem humilde. Eu tive uma vida relativamente tranquila, mas foi aos 12 anos que tive uma mudança drástica em minha vida. Nesse ano, eu e meus pais, após um longo preparo e a economia de muito dinheiro, fomos todos de mudança para a Itália, para ter uma vida melhor e para meus pais terem melhores condições para me criar. No começo foi meio esquisito, o novo ambiente, o fuso horário e o clima do local, foi um pouco complicado, mesmo nós tendo uma casa muito confortável para os padrões da nossa cidade. Por sorte, meus pais sempre me ensinaram a ser precavido e preparado para quaisquer mudanças ou adversidades que ocorram na vida. Então, 2 anos antes nós nos mudarmos para cá, nós aprendemos a língua italiana fluentemente, para não termos problemas ao falar alguma besteira ou xingar uma pessoa sem querer. Por sorte, eu ainda tinha algo que pertencia à minha terra natal, algo tão importante que eu jamais abandonaria: meu pássaro. Sim, isso mesmo, um pássaro. Ele é tipo um papagaio / tucano / pica-pau roxo. Bem, eu não sei que tipo de ave ele é, mas sei que ele é uma ave. Mas enfim, desde que eu encontrei o seu ovo em um arbusto da minha casa, eu já tinha percebido que ele era bem diferente dos demais ovos de animais comuns. Então pensamos ser de algum ser sobrenatural. Nos pesquisamos e não havia nenhum dado sobre ele. Então decidimos cuidar dele. E caso víssemos que aquilo que saísse do ovo fosse perigoso, nós chamaríamos ajuda para alguma organização de extermínio. Eu cuidei daquele ovo com todo o carinho e dedicação possível. Passava horas inteiras só observando e cuidando para o ser ali dentro ficasse o mais confortável e seguro possível. Até mesmo fiquei muitas madrugadas acordado cuidando dele. Depois de alguns dias, aquele ovo se racha, revelando um filhote de pássaro. Ele tinha lindas penas em cor lilás, um bico parecido com uma mistura de coruja e águia, olhos com pupilas verde azulada com uma fenda. Era uma ave bem bonita. O pássaro estava me olhando fixamente, não como um predador ou uma mãe, mas sim mais como estivesse curioso para escutar aquele a conversava com ele dentro do ovo. Então nós tentamos o alimentar com vários tipos diferentes de alimentos, já que não sabiam o que exatamente ele comia. E, para nossa surpresa, ele comia de tudo.
E quando eu digo de tudo, é literalmente de tudo mesmo, desde sementes de girassol até talheres de metal. Lembro-me de que uma vez ele quase engoliu todos os talheres da mãe. Ela ficou tão vermelha de raiva que seus cabelos vermelhos flutuavam, enquanto tinha um rosto parecido com a de um demônio. Por sorte eu consegui acalmar com um abraço. Aí o meu pássaro ficou com muito medo e ficou atrás de mim, e eu também o acalmei fazendo um carinho em sua cabeça. Por falar em comer, o pássaro comia muito mesmo. Para ter uma ideia, se havia um pote cheio de frutas silvestres com o triplo do seu tamanho, ele comeria todas as frutas e ainda queria mais. E graças a eu sempre dar muita comida a ele, ele se tornou um pássaro grande. Grande para ter quase 1,89 m de altura, e que ainda continua a crescer. Para ter ideia, ele tinha quase o dobro meu tamanho quando eu tinha 10 anos. Com o passar do tempo, nossa ligação se tornou cada vez mais forte, ao ponto de sermos praticamente irmãos. Eu e ele temos uma ligação inseparável. A ligação era tão forte que eu conseguia sentir o que ele sentia e vice-versa, tanto que ele era extremamente risco com os valentões, e só não atacava porque eu não deixava. Por sorte, de algum jeito, ele conseguiu chegar no porto até mesmo antes do nosso avião pousar. Sobre a mudança para o outro país em si. Bem, nós nunca havíamos feito qualquer tipo de mudança, mas nós sabíamos nos adaptar muito bem, então não demorou muito até que finalmente havíamos conseguido nos aconchegar bem. A minha mãe havia me colocado em uma escola relativamente segura e afastada contra as calamidades e do sobrenatural. Embora fosse muito distante de casa para os gostos dela, ela não gostava da ideia do seu filho estar tão longe, mas eu e o pai conseguimos convencê-la que tudo daria certo. Peraí, como assim calamidades e sobrenatural? Sim, foi isso mesmo o que vocês escutaram. No meu mundo, além dos animais mágicos, é de conhecimento geral a existência de pessoas com poderes, anjos, demônios, monstros, seres de outros mundos ou dimensões, ou até mesmo a existência de supostos deuses. Tudo isso era muito real e conhecido pela humanidade, e, por isso mesmo, a humanidade criou uma fundação internacional para poder lidar com esses seres ou as denominadas anomalias. A Fundação SCP. Na região próxima à minha escola, havia muitos avistamentos de anomalias, mas a Fundação SCP e outras organizações sempre exterminavam ou continham elas. Por isso eu e minha família nunca se preocupamos com isso. Essas fundações também foram outro motivo de manter o Purim, o pássaro que eu adotei, escondido. Eu não queria que fizessem experimentos com meu parceiro de estudos e melhor amigo. E justamente, por isso que eu tive muito azar foi, infelizmente, é que eu não nasci com alguma descendência ou habilidades especiais, ou nem era um demônio ou anjo, ou sequer pertencia a uma família ou clã importante e poderoso. Eu era uma criança humana normal, apenas tendo algumas capacidades físicas e psíquicas melhor que a média, devido à minha dedicação aos estudos e à genética boa, herdada de meus pais, mas nada muito impressionante para ser destacado. Bem, pelo menos é o que eu achava. Já que depois de um tempo na nova escola, eu comecei a ficar mais forte com os meus sentidos melhores. Isso foi quase que repentinamente. Foi tão do nada que eu acabei quase quebrando o braço de um aluno tentando me defender. Por sorte as câmeras e os professores viram que eu estava em legítima defesa, então não tive problemas. E também, eu tinha poderes psíquicos bem fortes, fortes ao ponto de poder entortar uma colher com a mente ou levitar uma cadeira. Eu já perguntei para os meus pais se a força física ou capacidade psíquicas que eu tenho são de meus avós ou de algum antepassado. Mas eles sempre ficavam tensos, e falavam que era algo complicado, então simplesmente deixei isso quieto. Já o Purim tinha algumas habilidades muito legais na minha opinião. Ele podia fazer coisas como modificar seu próprio tamanho, mudar sua anatomia para outras espécies de animais que ele conhecia, e podia falar e aprender, embora ele fala raramente e somente comigo e minha família. Além de ter penas muito resistentes e duras como aço, tanto que nós usávamos suas penas como facas de cozinha. Outra coisa também é que eu e ele tínhamos até uma ligação psíquica bem forte, ao ponto de às vezes ele me servir de bússola e guardião quando criança, para evitar os cercos dos valentões ou de pessoas mal intencionadas na rua.
Agora eu já não sei se isso se dá pela nossa ligação muito forte ou é um poder dele, mas eu sei que isso é muito pica. Agora falando da escola. Bem, eu era um aluno novo, em um país novo, e nessa época era extrovertido e muito estudioso, mas não era aquela pessoa tímida ou um nerd. Eu estava mais para um cara que ficava calado do que para um nerd, embora se alguém olhasse para mim superficialmente, eu iria parecer um valentão, já que eu tinha um físico bem impressionante para minha idade, tudo graças à minha mãe, que tinha uma força física assustadora, e parece que eu puxei isso dela. Devido a isso, embora a escola fosse difícil de lidar, tanto pelo local em si, que era bem longe de minha casa, como pelos costumes diferentes, e pelo fato de eu ser um estrangeiro, em especial um brasileiro, para a maioria deles, era como um sinal de azar e de mau presságio, e era considerado um primata, um selvagem, eu ainda podia suportar isso tudo, já que nunca passaram de insultos. Por sorte, a minha mãe me ensinou muito bem a arte da autodefesa. Por isso, ela me treinou em diversas artes marciais diferentes, tais como jiu-jitsu brasileiro, karatê, taekwondo e etc. Me fazendo ser bom tanto em imobilizar como em atacar e me defender de um inimigo, embora eu não usasse isso, porque eu poderia, acidentalmente, quebrar um braço ou uma perna. Havia muitos professores que também me odiavam e gritavam e tentavam me humilhar por qualquer coisa, mas eu apenas ignorava ou fica com o rosto calmo, deixando eles muito mais irritados. Havia alguns poucos professores e funcionários que gostavam de mim, e detestavam ver essa atitude dos alunos e dos professores, mas infelizmente eles não poderiam fazer muito, já que o diretor também nunca gostou de mim ou da minha família, então ele ordenou àqueles que gostavam de mim que não fizessem nada a respeito. Diretor cuzão do caralho. Oh! É verdade, eu lembro que eu tinha um amigo na escola, eu não me lembro muito bem qual era seu nome, só sei que ele tinha uma pele e cabelos muito claros e olhos vermelhos, o que eu achava muito legal. Mas eu sei que eu e ele éramos ótimos amigos, já que assim como eu, ele era um estrangeiro, ele falou que sua família vinham da região centro-oeste da Romênia, e que falou que eles constantemente se mudavam. Porém, tem um ditado que diz: alegria de pobre dura pouco. E infelizmente, ele e sua família se mudaram, e então, nós perdemos contato, e nunca mais o vi. Então, a partir desse momento, basicamente, eu estava tendo que lidar com tudo isso sozinho, com somente os meus pais e o Purim ao meu lado, por longos e difíceis 13 anos naquela escola do diabo. Agora, com meus 25 anos, eu havia me tornado um adulto alto, com 1,93 m de altura, uma musculatura bem construída e sendo visível algumas leves cicatrizes. Eu tinha olhos azuis, enquanto mantinha um olhar neutro, cabelos marrons escuros curtos e um rosto que mostrava tranquilidade. Eu estava usando uma camisa longa preta, calças marrons, ambas largas devido ao meu físico, sapatos sem cadarços vermelhos, e usando uma mochila azul de tamanho médio com alguns materiais dentro, cara que para muitas garotas seria muito atraente. Eu estava saindo da escola, estava no final do ensino superior, poucos dias para terminar essa fase da minha vida. Eu já estava com uma pontuação de sobra e não preciso me preocupar com os olhares tortos dos outros, já que eu tenho a força física e raciocínio rápido suficiente para não me preocupar com nenhuma ameaça ou briga. A única razão por eu ainda estar nesse lugar desprezível é que eu estou na biblioteca quase todo o tempo, lendo livros e estudando sobre anatomia humana e anatomia de anomalias, livros de física e de química, as minhas matérias favoritas. Eu pretendo entrar na área da medicina, ou ser um físico ou cientista, ou alguma coisa do tipo, não sei bem ao certo ainda o que vou escolher. Meu pai disse que se eu quisesse ajuda na faculdade de Direito ele ajudaria pessoalmente. Bem, ter o maior advogado do mundo me ensinando seria muito bom, mas não sei se eu gostaria disso, mas eu pedi que ele me ensinasse mesmo assim, caso um dia eu precisasse. Minha mãe desejava que eu me tornasse arquiteto, já que eu tenho medidas e desenhos muito detalhados e realistas. Eu pensei que com isso eu poderia ser um artista, mas também não sabia se isso era para mim. Agora falando sobre a minha ave favorita.
O Purim cresceu para impressionantes 8 metros e 82 centímetros de altura, 4 metros e 73 centímetros largura, e 2 metros de comprimento, e impressionantes 18 metros e 5 centímetros de envergadura de asa. Mesmo tendo esse tamanho impressionante, ainda parecia que ele não pararia de crescer tão cedo. Por sorte, ele preferia ficar em tamanho reduzido próximo a um pássaro de pequeno porte, então era fácil esconder ele. Eu estava saindo da escola e estava indo para o caminho de sempre para casa. A minha escola ficava a 40 quilômetros da minha casa, então eu iria pegar um Uber. Eu parei em um ponto de referência bom e chamei a minha carona pelo aplicativo. Mas havia a seguinte mensagem em meu celular: não há veículos disponíveis na sua área. Eu levanto uma sobrancelha e penso: como assim? Eu pensei confuso, e pensando que foi algum erro no aplicativo, eu acabo tentando novamente, mas ocorre a mesma coisa. Eu dou um suspiro frustrado e falo, entediado: mas que merda, eu vou ter que andar até em casa, mas que saco. Falei começando a andar. Eu fiquei andando por vários minutos, e eu percebi algo que me deixou um pouco incomodado. As ruas, as casas, as lojas, tudo estava vazio e extremamente silencioso, tão silencioso que nem o som dos pássaros se era ouvido. A única coisa que eu escutava eram meus passos. Depois de mais algum tempo desse silêncio incômodo, eu decido colocar um fone de ouvido para escutar uma música ou qualquer outra coisa para me distrair. Eu olho minha playlist e coloco em uma fanfic sobre Naruto. E fiquei andando distraído com o que eu ouvia vindo da criatividade do criador. Eu então penso: eu queria escrever alguma coisa, uma história, mas eu escreveria sobre o quê? Eu, sem perceber por estar pensativo, eu piso em um líquido vermelho pegajoso. Eu tiro os fones e olho no que eu pisei. Inicialmente pensei que fosse tinta vermelha, mas depois de ver um corpo parcialmente devorado eu vi. Era sangue, não um pouco, mas muito sangue. Eu olhei ao redor e via mais sangue e corpos, todos incompletos, com marcas de mordida e arranhões. Eu tive que pôr a mão na minha boca para não vomitar devido ao cheiro de carne humana e outras coisas. O cheiro era tão repugnante que eu só não vomitei ou gritei com a cena por força de vontade. E ainda bem que eu fiz isso, pois logo à frente eu vi um monstro gigante. Na verdade, eram vários, todos rasgando e comendo carne como se não comessem há anos. Eles tinham 3 metros e 34 centímetros de largura, 3 metros e 74 centímetros de altura, e 6 metros e 45 centímetros de comprimento de uma ponta a outra. Eu costumava medir as coisas precisamente somente por velas. Era um hábito que meu pai sempre me incentivou e me fez treinar até a total maestria, assim como manter a cabeça fria. Você está bem, Arthur? Falou Purim mentalmente para mim. Eu então olho aos céus, vendo o pequeno pássaro rosa-roxo, e aceno e falo mentalmente, enquanto discretamente me afastava daquelas feras. Purim, o que está acontecendo? E por que você veio aqui? Pelo que eu vi pelo céu, está havendo uma infestação de monstros, e sobre eu estar aqui, eu senti que algo ruim iria acontecer, então vim aqui para te proteger. Entendo, nós devemos voltar para casa o mais rápido possível. Ele acena e eu falo: certo, se esconde na minha mochila, eu vou encontrar uma rota até em casa. Falei começando a andar sorrateiramente e de forma apressada e cuidadosa, até minha casa, tanto para minha segurança e do Purim como para a dos meus pais, com meu estômago se embrulhando ao ver em vários cadáveres em cada esquina, com essas aberrações as devorando vorazmente, enquanto eu tentava com todas as minhas forças não vomitar ou gritar em puro terror. Depois de vários minutos, que pareciam décadas andando e me escondendo daquelas bestas, eu finalmente havia chegado em minha casa. Ela estava parcialmente destruída, com o muro da minha casa aos frangalhos, as árvores e plantas arranhadas e esmagadas, e um rastro de sangue que levava até o interior da casa. Eu engoli em seco. Se tivesse um espelho naquele momento, provavelmente eu me veria tão pálido quanto mármore. Eu entrei, a passos pesados e com leve estupor, com os vários pensamentos em minha mente, mas nada, nem em meus sonhos mais sombrios e loucos eu veria a cena que presenciei, uma cena que qualquer um com o mínimo de humanidade teria pena e empatia comigo.
Eu vi o meu pai, Phoenix Wright, um famoso advogado de defesa, que tinha a fama de nunca perder um caso em que participava. O homem que me ensinou a ser calmo e analítico nos momentos difíceis. O homem que ficou várias noites me dando ajuda em aulas e matérias difíceis. E minha mãe Selina Dreamaker, uma faxineira extremamente gentil e amorosa com todos, que também tinha um temperamento explosivo, principalmente com relação a ela e sua família. Ela é a típica pessoa animada e sorridente, mas que não leva desaforo para casa. Ela era capaz de quebrar alguém na porrada caso a irritasse o suficiente. Além de ela ser a típica mãe urso, ela poderia literalmente matar alguém se soubesse que estava mexendo comigo. As duas pessoas que me trouxeram ao mundo e que amava e admirava com todo o meu coração foram brutalmente atacados e mutilados. Eu vi os dois corpos com uma pele pálida e olhos desprovidos de vida, enquanto ambos eram brutalmente devorados por dois daqueles monstros animalescos. Eu estava às lágrimas no chão. Eu desejei que tudo aquilo fosse um pesadelo, que aquilo era nada mais que um pesadelo horrendo projetado pela minha mente que havia enlouquecido, mas a realidade bateu na minha cara, ao sentir entrar por minhas narinas o cheiro dos perfumes de ambos, misturado ao cheiro ferroso do sangue e da carne humana, me mostrando que tudo aquilo era muito real. Depois de alguns instantes naquela agoniante sensação de dor no peito e choro silencioso, eu consegui me controlar o suficiente para observar mais atentamente aquelas monstruosidades. Elas pareciam ser uma mistura distorcida de um monstro com um corpo de lobo, costas de porco-espinho, a cabeça com 3 fileiras de dentes pontudos e grandes e 6 grandes patas de lagarto com garras roxas, todas tão afiadas que poderia cortar carne como faca quente na manteiga. Aquela era uma vista de uma verdadeira abominação. Eu queria gritar, lutar contra aquelas feras, matar cada uma das espécies delas sem dó. Aquelas coisas estavam comendo e destruindo a única coisa que eu precisava nesse mundo de merda. Mas eu não podia fazer isso, pois, por mais que eu tivesse uma força e poderes psíquicos, eu ainda era basicamente um humano comum. Fazer qualquer coisa com aquelas coisas, ainda mais estando sozinho e sem qualquer tipo de armamento em minha disposição, seria estupidez. E o pior de tudo, eu sabia disso. O que só me deixava com mais raiva e agonia dentro de mim. O Purim quase saiu da minha bolsa para matá-los, mas eu consegui o segurar e acalmá-lo com muito esforço. Eu ainda não sei se foi o acaso ou aquelas coisas tinham uma audição boa e escutaram o leve piado do Purim, pois repentinamente aquelas coisas pararam de devorar suas vítimas, e lentamente viraram suas cabeças para mim. Na visão de qualquer pessoa normal, aquelas coisas eram apenas bestas selvagens sem qualquer tipo de consciência racional, e que elas eram guiadas apenas pelos seus sentidos primitivos. Mas eu sabia que naqueles olhares, eu via um olhar sanguinário de desprezo e de zombaria, e a esse ponto, eu estava começando a duvidar da minha sanidade mental, mas isso já não importava mais. Para mim, só uma coisa se passou pela minha cabeça: correr. Talvez eu conseguisse matar uma ou duas daquelas coisas se eu tivesse sorte, mas lutar em local tão fechado e ainda por cima atrair outras daquelas coisas era um risco desnecessário e que eu não estava a fim de correr esse risco. E foi por causa disso que eu lentamente me levantei, dei alguns passos para trás, sem tirar o contato daquelas coisas, e depois eu fechei a porta e saí correndo, onde eu escutei o barulho da porta junto da parede serem demolidas enquanto aquelas séries estavam atrás de mim, onde pelo barulho atraí outras daquelas coisas, fazendo uma horda me seguir, me atacando de todas as formas possíveis. Ainda bem que eu tinha bons reflexos, assim eu consegui desviar daquelas investidas brutais, onde apenas um erro seria morte certa, enquanto cada vez mais daquelas coisas estavam vindo atrás de mim, até que o pior me aconteceu. Eu estava na rua entre 2 prédios grandes, que impossibilitavam a saída por eles, e eu estava uma horda de monstros atrás de mim, e eu iria fugir pelo outro lado da rua, mas a mesma foi cercada por outra horda daquelas coisas, me fazendo ser cercando por ambos os lados. Foi nesse momento que eu fiquei de pé, cercado por monstros, que o Purim saiu da minha mochila, e revelou seu esplendor àquelas bestas, enquanto piava tão alto que parecia um rugido, o que fez as feras
feras recuar levemente, mas então uma risada, parecida com risadas de hienas distorcida, vinham daquelas coisas. O Purim partiu para a ofensiva, atacando, destroçando vários daquelas coisas com bicadas, arranhões, pisões, ou cortes com suas penas afiadas e duras. Eu ajudava como podia, distraindo aquelas coisas ou atacando em pontos vitais expostos, como enfiar uma estaca de ferro nos olhos ou mandíbulas. Consegui matar uns 7 deles, embora eu soubesse que a diferença de força física entre eu e aquelas feras, eu e o Purim fazíamos uma ótima dupla no combate. No entanto, aquelas bestas pararam de avançar e abriram o caminho. Eu e o Purim arregalamos os olhos quando aquela coisa apareceu. Aquilo era muito maior e mais ameaçadora que as outras. Ela tinha como principal diferença um par de asas de morcego, a cauda como um martelo de ossos, um olho a mais na testa e um par de chifres de carneiro, e olhos completamente vermelhos. Tinha cerca de 9 metros e meio de altura, 5 metros e 59 centímetros de largura, e 17 metros de comprimento, e 25 metros de envergadura de asas. Basicamente um monstro maior que um ônibus. Purim, que a esse ponto estava machucado e cansado, não tinha muitas forças, e com aquela besta gigante, maior que um ônibus, eu então falo: parceiro, isso não vai dar certo, você tem que fugir, você é a única família que eu ainda tenho, eu não quero que você morra, então, cala a boca, se for para eu ou você morrermos aqui, vamos fazer isso lutando juntos até o fim, falou Purim sério. Eu dou um sorriso muito feliz, pois o meu parceiro seria leal e firme em lutar ao meu lado até o fim. Eu então falo, saltando em cima de Purim, como uma espécie de montaria: vamos acabar com esse puto. Enquanto Purim piava, eu jogo minha mochila nos olhos do monstro, fazendo ele ficar temporariamente cego. Purim se aproveita disso e dá uma forte bicada no monstro, fazendo ele rugir e tentar arranhar ele com suas garras, mas o mesmo encolhe e passa por entre as garras, e depois cresce novamente e arranha um de seus olhos com a pata, enquanto estava no ar. A besta então nos surpreende, soltando uma bola de fogo. Purim devia por instinto, e agora o monstro estava muito furioso. Eu então pego a barra de metal e a arremesso com toda a força física e psíquica no olho na testa do monstro, o perfurando, fazendo a besta rugir em dor e raiva. Purim iria atacar também, mas ele acaba sendo acertado pela cauda do líder daquelas coisas, sendo jogado violentamente contra um dos prédios, desmaiando. As bestas iriam saltar para atacá-lo, mas eu, com uma coragem e força quase que sobrenatural, me coloco entre eles, com uma posse de luta, e mesmo estando cansado e com alguns machucados eu falo sério e determinado, respirando com dificuldade: se vocês, seu merdinhas, quiserem pegar ele, vão ter que passar por cima de mim. Falei enquanto meus músculos começavam a contrair e logo explodiram a minha camiseta, mostrando uma pessoa com um físico excepcional, cheio de cicatrizes, enquanto perto do meu pescoço direito no ombro, na lateral do pescoço havia uma marca de nascença em forma de estrela. Um silêncio fica entre todos, até que aquelas coisas gargalham, tirando sarro da minha cara, me deixando muito puto. Aquelas coisas estavam tirando sarro da minha cara. Eu pensei, ficando com tanta raiva que meu cabelo começou a ficar arrepiado, enquanto um rosto de um demônio se formava em minhas costas. A minha feição se tornou a de mais puro ódio. Eu então parto com uma fúria bestial contra eles, onde aqueles seres amalgamáticos também partiram para cima de mim, com apenas o rei ficando parado, observando. Aquelas coisas agora ficaram totalmente focados em mim e partiram para a ofensiva. Eu, com uma força esmagadora, comecei a matar aquelas coisas com uma brutalidade sem igual, seja perfurando seu corpo com socos, as decapitando com chutes ou as rasgando ao meio, literalmente uma carnificina. Porém eu estava ficando cada vez mais cansado, e chegou um momento onde eu vacilei, e assim, aquelas coisas me atacaram sem piedade. Me mordendo, arranhando, puxando, me fazendo gritar de tanta dor de suas garras e presas perfurando o meu corpo, me fazendo perder a perna esquerda, o braço e o olho direito. Porém eu continuei a lutar, me mantendo consciente apenas pela adrenalina. Eu então tento me soltar daquele cerco e, por algum milagre divino, eu consigo.
Eu então, caído no chão, sangrando, sem um braço, um olho e uma perna, comecei a me arrastar inutilmente até o lado do Purim, que respirava com dificuldade, e eu sentia pela sua respiração e batimento que ele estava ficando cada vez mais fraco, e que se ele não fosse cuidado logo, ele viria a morrer. Eu me arrastei o suficiente para poder tocá-lo na cabeça. Ele abriu os olhos fracamente, ele e eu trocamos olhares. Ambos sabíamos que a mão fria da morte estava segurando em nossos ombros, enquanto escutávamos as risadas distorcidas daquelas feras malditas. Eu estava começando a perder minhas forças, a visão pesava e estava começando a ficar embaçada, o corpo parecia estar sendo corroído pela dor intensa das feridas. A minha mente estava na beira do colapso. Ver a perda da minha família daquele jeito, ver meu melhor amigo naquele estado de quase morte, a dor, o deboche daquelas feras, tudo isso estava junto e misturado na minha mente. Todos os sentimentos e memórias ruins suprimidas vieram à tona. O medo da morte, a angústia, a minha incapacidade de mudar a minha vida fizeram minha agonia só aumentar, e comecei a amaldiçoar qualquer ser superior que estivesse fazendo aquilo comigo, enquanto gritava: por que isso aconteceu comigo? Por quê? Eu então vi as feras abrindo caminho para o seu suposto rei, aquela que era maior e parecia ser a líder. Eu então soco o chão, enquanto estava sentado, escorado na parede e falo: merda, por quê? Por que eu tenho que ser tão fraco? Por que eu não pude salvar meus pais? Por que eu não pude proteger o Purim? Por que ele? Dizia chorando, não de tristeza, mas com o puro ódio no meu coração, e uma vontade de matar aqueles monstros malditos. Eu queria poder para nunca mais ser fraco. Poder o suficiente para nunca mais sentir aquela dor ou aquela tristeza. O poder para nada nem ninguém me pôr para baixo e ter a determinação necessária para matar qualquer um que tentasse me impedir. Assim, sem eu saber como ou porquê, eu estava, em meu olho que ainda estava inteiro, uma chama branca surgia com um brilho forte, enquanto emanava uma aura branca caótica e violenta. Todos os sentimentos e pensamentos ruins foram embora, sobrando apenas uma coisa: a vontade de sobreviver e de lutar. Com essa sensação passando por todo o meu ser, como se uma fagulha de uma chama se acendeu diante de um grande vazio. Nesse estado de mente que eu estava, a minha visão voltou a ser plena como antes, e, sem eu saber como, surgiu um ser humanoide à minha frente que eu nunca vi antes, e nem nas notícias, e nem em nenhum outro lugar. Ele certamente não parecia ser um humano comum, pois ele até flutuava a apenas alguns centímetros do chão. Embora o ser em à minha frente fosse desconhecido para mim, eu, na verdade, não estava preocupado com ele. Eu, na verdade, estranhamente, sabia que ele queria me proteger a todo custo. Aparentemente, aquelas feras não perceberam o ser, pois elas avançaram até mim, mas, de forma milagrosa, raios caíram em 25 delas, fazendo elas ser desintegrado até não restar nada. As outras feras recuaram. Assustadas, eu fiquei espantado, pois não havia uma nuvem no céu. É como se os raios surgissem do nada. Depois do apavoro, os monstros retornaram ao seu ataque, até que um outro monstro foi atingido por uma esfera metálica branca, lançada pelo humanoide. A esfera se quebrou e soltou uma nuvem negra, que ao tocar e atingir vários monstros, eles viram sua pele começando a criar uma crosta vermelha, que logo amolecia, e como uma massa de carne, eles começaram a se deformar e derreter, e se transformaram em uma poça de carne e ossos derretidos. As outras feras ficaram com muito medo, eles sentiam estavam em perigo de morte, mas sua vontade de comer se mostrou maior do que o instinto de autopreservação. Então elas novamente partem em uma investida para me atacar, mas diferente da outra vez. Nessa, em menos de um instante, outro grupo deles receberam centenas de furos e amassados no corpo, enquanto tinham suas cabeças explodidas. Outros quiseram atacar, mas nuvens começavam a se formar no céu, e logo começou a chover repentinamente, e, por incrível que pareça, as chuvas passavam como balas naquelas bestas que queriam me atacar, virando basicamente uma chuva mortal para eles. E estranhamente, a chuva não me afetava ou Purim, parecia até aliviar a dor de certa forma, como um remédio para a dor.
Então rápido como chegou, as nuvens de chuva se desfizeram, o ser então cria uma lâmina de luz branca, longa e larga, e começou a cortar dezenas e dezenas daquelas coisas, enquanto queimava, enquanto as bestas não sabiam bem o que estava acontecendo, pois do nada os seus companheiros estavam sendo fatiados e queimados. Homem então faz um estalo com a mão, fazendo de repente de todos aqueles monstros mortos surgisse uma aura negra de energia que consumiu seus corpos e fizeram agora os seres assumirem uma nova forma, com uma espécie de aura sombria cobrindo formando os seus corpos. E assim, eles encaram seus antigos aliados, e com um sinal de mão do ser humanoide, eles avançavam e começam um ataque contra seus antigos companheiros, causando uma guerra entre si. Toda vez que os monstros atacavam aqueles monstros revívidos, seus ataques os atravessavam como se atacassem fumaça, mas o mesmo não ocorria com as feras revividas. Ao realizar o mínimo corte naquelas feras, seu corpo era tomado pela escuridão, como uma doença, e assim ajudava seus outros companheiros mortos-vivos. Os que tentavam fugir tinham seus corpos cortados ou explodidos instantaneamente e se tornavam aquelas sombras ambulantes, e assim, no final, acabou só sobrando o líder, que estava travado como pedra enquanto estava cercado, mas que ao ver os seus antigos companheiros estavam a se aproximar dele com intenções nada puras contra o mesmo, ele decidiu fugir. Eu estava tossindo sangue, mas eu consigo falar com dificuldade. Por favor, seja quem você for, por favor, acabe com esse monstro filho da puta. O ser humanoide se vira para mim e assente em afirmação, e depois disso, ele se teleportou para frente do ser e deu uma barragem extremamente veloz e forte de socos, enquanto falava. Mora 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 mora. Gritou transformando aquela besta em um amontoado de carne e ossos esmagada por tantos golpes. Assim como as outras, os restos da besta são tomados pela escuridão, e se ergue como uma versão revivida daquele ser. Eu então perco aquele brilho branco estranho, e o rosto demoníaco desaparece das minhas costas. Eu então vejo o humanoide se aproximar de mim. Infelizmente, pela perda de sangue e pela exaustão mental, eu começo a fraquejar e deito na asa do Purim. Eu vejo uma barra de ferro se desprender do ferro e cair em nossa direção. Eu não poderia desviar ou salvar o Purim, e o ser estava a quase 300 metros de distância e a barra estava a apenas a 3 metros de nós. Eu já havia aceitado a morte. Quando eu vejo o ser apontar com o dedo, foi quando vi ele soltar uma rajada de energia que perfurou e desintegrou o metal como se não fosse nada. Eu então começo a fechar os olhos, enquanto estava rapidamente a consciência, o ser humanoide faz algo, mas eu não entendia nada. Mas eu via seu lábio movia os lábios, mas eu não entendia nada, mas pela leitura labial, ele falou algo como: "Você pode descansar agora, eu assumo o resto." Eu fiquei desmaiado por um bom tempo, enquanto estava revivendo os acontecimentos de algumas horas atrás. Foi quando eu senti o cheiro de comida, enquanto escutava alguém assobiar de forma quase divina uma música que eu não conhecia, mas que eu gostei. Eu comecei a acordar, eu estava de olhos fechados, e comecei a abrir os olhos lentamente. Quando eu os abro, eu vejo que estou em casa. Aparentemente estava de noite, pois estava bem escuro. A única fonte de luz eram algumas tábuas de madeira que estavam em chamas nas paredes, parecendo tochas improvisadas. Eu pego e me sento, e seguro a minha camiseta. Eu olho minha roupa e percebo que elas eram roupas limpas. Elas não estavam sujas de sangue ou sujeira, e nem estavam estragadas, o que fez eu ficar aliviado e queria saber como isso aconteceu. Eu então escuto um som de alguém dormindo. Eu olho ao meu lado e vejo o Purim, com 1 metro de altura. Ele tinha suas feridas curadas e estava dormindo profundamente, talvez pelo cansaço, mas de qualquer forma, eu estou aliviado por eles estar vivo e bem. Eu então notei que meu corpo estava diferente. Além de estar totalmente curado, ele estava mais musculoso. Seja lá quem foi que me curou, fez um excelente trabalho, pois até mesmo os membros arrancados estavam nos seus devidos lugares.
Então eu senti, e de alguma forma estranha eu me sentia mais forte. Minha visão estava diferente, tudo estava mais nítido, eu também conseguia ver linhas de várias cores, o que me fez estranhar, mas só ignorei, pois, eu não queria buscar as respostas para isso agora. Eu me levanto, e me surpreendo ainda mais. Eu sentia o meu corpo estar mais leve que uma pena, eu não fiz esforço nenhum para me levantar rapidamente. Foi então que eu decido ir cozinha, que ficava incômodo separado por um corredor da sala principal, onde vinha o assobio e o cheiro de comida. Eu dou uma olhada ao redor e vejo o ser humanoide, ele um ser humanoide bem alto, tinha 2 metros e 45 centímetros, era muito musculoso, tinha uma armadura e ornamentos com cores dourado e azul respectivamente, incluindo no que parecia ser um elmo/coroa, junto de várias joias laranjas pelo corpo, uma pele que parecia um cinza muito claro, quase branco, usava luvas grossas pretas, sendo um pouco larga nos pulsos, em seus olhos, ele tinha uma íris de cor identifica a minha, azuis claro. Ele tinha longos cabelos marrons escuros, e tinha uma expressão neutra, enquanto estava flutuando próximo ao chão, fazendo um prato de comida. Eu então falo, fazendo uma reverência. Muito obrigado por ter me salvado e salvado o meu amigo, senhor. Ele assente em afirmação, e oferece uma tigela com comida, uma sopa de frango com legumes. Eu pego a sopa, dou uma olhada no corredor, vou até o meu pássaro favorito e falo, mexendo um pouco com ele. Purim, acorda, tem uma comida para você, garoto. O pássaro abre os olhos lentamente, e fala, sonolento. Obrigado, falou comendo aquela comida. Eu vejo o ser dar um pequeno sorriso e pega uma outra tigela de comida, com uma colher dentro, e então começo a comer do lado meu animal penado, e vejo que a comida estava com gosto amargo. Eu sabia pela expressão do Purim que a sopa estava muito boa, mas não conseguia sentir nada além de um gosto amargo na boca. Pelas coisas que eu vi e senti ainda estavam bem vívidas em minha mente. Após comer um pouco, eu olho para o meu salvador, e pergunto com curiosidade, embora com um tom triste. Me desculpe a indelicadeza, mas eu poderia saber quem é você? Perguntei querendo saber o nome do ser. Ele se virá para mim, faz uma expressão pensativa e responde, para minha total surpresa, tendo a exata mesma voz que eu. Eu sou você, Arthur, falou sem rodeios. Ah tá, falei, despreocupado. Mas após raciocinar suas palavras eu fico de olhos arregalados e falo incrédulo. Pera, o quê? Sim, é isso mesmo o que você ouviu, eu sou você. Na verdade, para ser exato, eu sou a junção das vontades em sua alma junto de sua força de vontade, e sua energia psíquica, de forma mais resumida, sou o seu outro poder. Yes, espera aí. Então você tá me dizendo que eu tenho outros poderes? Falei em um misto de surpresa e animação, esquecendo brevemente a tristeza. Sim, respondeu ele, todas as coisas que eu fiz com aqueles monstros, você pode fazer também, já que eu sou parte de você. Espera, se eu tenho os mesmos poderes, aquelas coisas que você matou e depois trouxe de volta à vida, eu posso fazer o mesmo com os meus pais? Perguntei esperançoso. O ser, diz em um tom de triste. Infelizmente, tem coisas que nem mesmo eu sou capaz de fazer. Trazer as almas de seus pais de volta, mesmo que eu os ressuscitasse, seriam apenas versões de algum dos universos alternativos. Não seriam seus pais, pelo menos por agora. O máximo que eu poderia fazer é revivê-los como sombras sem livre-arbítrio, mas acho que você não gostaria disso, certo? Os seus pais estão em uma dimensão que ainda é inalcançável para nós. Eu começo a chorar e falo com raiva. Merda. Por quê? Porque todas as vezes que tenho a esperança de algo de bom vai acontecer, a minha esperança é esmagada junto comigo. Falei socando o chão de raiva, fazendo uma cratera maior que uma mesa de cozinha surgir, me surpreendendo. O ser humanoide se aproxima e fala. Eu sei, como sou parte de você, eu sei o que você sente, mas, infelizmente não podemos fazer nada a respeito disso. Vamos deixar a nossa raiva para depois, vamos dar um enterro digno para nossos pais, falou mostrando os corpos deles inteiros, sem nenhuma parte faltando, mas sem vida.
limpo minhas lágrimas, eu respiro profundamente, e, de repente para minha surpresa, eu olhei aos corpos dos meus progenitores, eu perdi os sentimentos de tristeza e luto, ao ver meus pais naquele estado, tudo que tinha agora era aceitar a realidade como ela é. Eu então cavei uma cova para ambos, a cobri, me ajoelho e depois fiz uma pequena oração. O meu espírito guardião, se é que eu posso chamá-lo assim, cria flores e eu as coloco no pequeno funeral. Eu então me levanto, limpo as minhas mãos e corpo em um banho frio e demorado, e então eu começo a procurar recursos na minha casa para poder manter eu e o Purim vivos, e algumas roupas que estavam intactas. O ser humanoide fala: eu posso consertar as coisas, sabe? É mesmo, como? Perguntei curioso. Revertendo os objetos ou coisas vivas a um estado anterior, falou pegando várias coisas, como objetos de valor, roupas, e dinheiro, todos em pedaços, e, então fala, assim, com um único toque, ele conseguiu consertar aquelas coisas, ele logo dobra as roupas e começa a empilhar as coisas, eu então falo, enquanto eu estava olhando aquelas coisas. Tem muita coisa aqui, mas como eu vou levar tudo isso? Eu posso levar um pouco, mas o Purim não vai conseguir levar o restante sozinho. E mesmo com a caminhonete, acho que não daria certo. Mas minha resposta veio quando eu vejo o ser criar um portal e jogar todas as coisas para dentro, enquanto ele fala apenas realidade de bolso. Eu havia entendido, eu tinha algo como um inventário infinito. Eu então falo para o Purim: vamos garoto, nós temos que ir. O mesmo sem contestar fica com uma forma de papagaio e fica em meu ombro, e então nós sairíamos juntos daquele ser. Eu então falo, enquanto olhava o pôr do sol: você tem algum nome? O ser balança negativamente a cabeça. Eu então falo: seria muito chato não te dar um nome. Vamos ver, tem que ser um nome bom. Falei continuando a andar. Que tal Fortão? Falou Purim dando uma pequena gargalhada, que fez eu e o ser ficarmos com uma poker face, enquanto ele aumentava a gargalhada. Eu iria até o carro dos meus pais, eu já tinha minha carteira de motorista, então não teria problema se eu dirigisse. Mas logo parei ao ver vários e vários carros blindados, com uma logo de SCP nelas. O humanoide ao meu lado fala: parceiro, vou ficar em modo desativado, caso precise de algo, é só me chamar em pensamentos. Eu aceno e então olho para os carros que estavam em minha frente como uma expressão neutra. Então dos carros surgem vários soldados fortemente armados, todos com uma roupa negra de camuflagem e com a logo da SCP em amarelo no peito. Porém, de um veículo aéreo, que era diferente em cor e tamanho, saiu uma mulher, que usava um longo manto, calças, paletó e salto alto, tudo de uma única cor, branco. Até a pele e o cabelo da mulher eram albinos, parecia como um mármore de tão branca, ela era estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo não. Eu via que ela tinha um corpo muito bonito, ela era esbelta, tinha músculos, mas nada exagerado, seu rosto mostrava que ela tinha uma idade próxima à minha, embora tivesse um ar de autoridade e de seriedade. Infelizmente, não pude ver os seus olhos, a única coisa que não eram visíveis eram seus olhos, pois a mesma estava usando óculos escuros, ela estava com um aparelho em suas mãos e fala de forma fria. Então é daqui que está vindo o aumento da distorção da realidade. A força REM está muito alta. A mulher aponta em minha direção, e o aparelho simplesmente explode na sua mão, fazendo ela junto dos outros ficaram levemente surpreso e então ela fala: parece que esse cara é um manipulador da realidade. Falou olhando para mim, que estava confuso com o que ela falou. Ela então fala aos outros: mesmo que ele seja um dobrador da realidade, ainda não podemos afirmar que ele foi o causador das mortes, prendam-no e o levem-no ao QG, se ele resistir, apliquem força letal, não podemos deixar ele vivo à solta. Soldado 1. Entendido, doutora. O soldado se vira para mim e fala: senhor, nós iremos levá-lo sob custódia. Não resista, falou apontando uma arma para mim. Calma senhores, eu não causei isso, foram aquelas feras, falei para o que restou daqueles monstros mortos, que já não estavam lá, me deixando com um poker face. Soldado 2. Não resista, sobre as ordens da Fundação SCP, você está preso por realizar a manipulação da realidade e sobre suspeitas de matar centenas de pessoas e destruição de construções.
mas eu não fiz nada disso. Eu então penso, tem alguma sugestão, parceiro? Perguntei ao Purim, que responde, por que você não usa os monstros ressuscitados? Boa ideia. Então de um portal surge o líder daqueles monstros, na sua forma revivida, e eu falo. Foi uma dessas coisas que causaram isso. Bem, ele tá diferente porque eu ressuscitei nessa forma, mas ele tá quase igual ao original. Falei apontando para o monstro revivido. Os soldados se assustam ao ver o tamanho do monstro, e principalmente pelo tamanho do portal no qual ele surgiu. E para minha total surpresa, ele se curva para mim, enquanto eu estava sem entender nada. O soldado então fala. Doutora White, ele não é apenas um dobrador da realidade, ele também é um manipulador da morte. A doutora fica surpresa e fala. Soldado, você deve conti-lo imediatamente, se ele resistir, mate-o. O soldado então fala. Você virá conosco. Ele tenta me tocar, mas ele acaba escorregando e batendo a cabeça, ficando inconsciente. Os outros apontam com suas armas para mim. Soldado 2. Doutora, o que faremos? A mulher olha para mim e fala. Prendam-no. E o espírito então fala. O poder da calamidade está os afetando de leve. Eu então falo. Vocês não podem ficar agindo de forma tão agressiva, senão a calamidade vai se ativar e matar a todos vocês. Soldado 2. Você é muito confiante, falou tentando me colocar uma algema, mas acaba caindo um pano em sua cabeça, mas o pano bateu com tanta força que acaba fazendo ele desmaiar. O pano tinha passado pelos soldados e até encostou em alguns, mas apenas causou algo significativo naquele soldado, fazendo todos ficarem surpresos. E então eu falo. Virão, a calamidade está agindo sozinha para me proteger, eu estou avisando, isso é perigoso, se afastem. Soldado 3. Doutora, o que faremos? Nós não conseguimos se aproximar para prendê-lo. A mulher então fala. Se não podemos contê-lo, teremos que matá-lo, falou se virando enquanto iria na sua aeronave. Eu então penso no meu espírito. Parceiro, alguma ideia? Sim, você pode usar o poder para controlar o tempo. Tudo que você precisa é pensar em como você irá controlar o tempo. Eu fico surpreso com suas palavras, mas não demonstro, e então todos miram em mim, e um deles fala. Último aviso, renda-se. Eu então falo. Isso é inútil, eu não quero machucar vocês, por favor, se acalmem, eu irei explicar. Péssima decisão, cara, soldados, fogo. Assim todos atiram em mim, e então eu falo. Que esse pare o tempo. Então, tudo para de se mexer. As balas, os soldados, tudo estava congelado pelo time stop, então eu começo a desviar das balas que estavam paradas, eu então vou até longe das balas e começo a pensar. Eu acho que já tem um bom nome para você, que tal? Godmaker? Eu acho que é um nome bom, que tal? O ser respondeu mentalmente. Eu gostei. E aliás, você está longe do alcance dos tiros. Eu dou um sorriso e falo. Que o tempo volte a correr. Assim as balas que iriam me acertar passaram reto, então falo. Eu não quero problemas, por favor, parem. A calamidade irá matar vocês. Os soldados falam entre si. Como ele fez isso? Ele alterou a realidade. Eu então falo. Por favor, só quero explicar o que aconteceu. Se continuarem com isso, a calamidade vai matar vocês. Os soldados então miram novamente para mim e então eu falo. Quer saber? Cansei disso. Eu vou só fugir. Falei usando os meus poderes psíquicos, me fazendo voar, enquanto eu parecia uma estrela cadente. E assim entro no meu carro, enquanto segurava o Purim, que gritava de emoção devido à alta velocidade. Eu penso. Godmaker, algum poder que envolva carros ou tecnologia? Sim, então o carro começa a se modificar, ficando maior, mais tecnológico, começando a se tornar um carro futurístico, que estava até levitando, enquanto tinha sua estrutura parecida com um diamante metálico, e assim eu falo. Falou seus malucos. Então eu saio e piso no acelerador a toda velocidade. Então a doutora fala, irritada. O que estão esperando? Atrás dele. Sim, senhora. Eles entram nos seus veículos e assim, voltamos para a cena do começo, onde eles começam a disparar vários tiros no meu veículo, que batia em uma barreira de energia que protegia o carro. E eu então falo.
Esses caras são um pé no saco. Então o carro começa a flutuar. Agora era uma perseguição entre mim e a tal da doutora White. Eu então falo: Godmaker, crie um tornado. Certo. Assim uma tempestade muito forte começa a se formar, e então um tornado se forma, onde passo reto, não sendo afetado pelo mesmo. O piloto daquela aeronave fala: Doutora, aquela tempestade não é comum, se cruzarmos ela a aeronave não irá suportar. Mulher fica com o rosto visivelmente irritado, e então fala, dando um suspiro de frustração: Vamos voltar ao QG e relatar o ocorrido. Ela então pensa: Dessa vez você escapou, mas não terá tanta sorte da próxima vez, pensou dando um grunhido. Depois disso, eu pilotei por alguns minutos. Foi quando eu pesquisei em um mapa holográfico, e fui até um lugar. O lugar era uma cidade abandonada. Eu desliguei e saí do carro, e então eu mandei para minha dimensão de bolso. Foi quando o Purim fala: Nossa, essa foi uma perseguição e tanto né, mas foi uma boa ideia fugir. Eles podem achar isso suspeito. Sim, mas eu tenho que clarear a mente antes de ser levado a qualquer lugar. Eu então olho e falo: Uma cidade abandonada. Deve servir. Eu então invoco Ceres Revive 12 e falo: Destruam todos esses prédios antigos. Caso encontrem algo ou alguém, me avisem. Os Ceres se curvavam e começam a destruir as casas e construções antigas, até que uma das entre aspas, sombras, como eu as chamo, aparece e aponta para uma direção e eu falo: Eu vou ver o que é. Eu fui até um local. Era uma espécie de mansão antiga. Ela estava aos pedaços. Só soube que era uma mansão, pois ainda tinha partes do segundo e terceiro andar. Então supus que fosse uma mansão. Eu então pela porta da frente, que apenas ao tocar na maçaneta, a porta desabou e se quebrou, revelando que estava cheia de cupins. Eu então entro no local. Estranhamente tinha uma sensação familiar. Eu toco nos móveis antigos, as paredes, tudo aquilo dava uma certa alegria e nostalgia, até que eu decido olhar à minha direita. Lá havia um porão / bunker estava trancado. Eu acabo pensando: eu não quero roubar a casa de alguém. Eu acho que só vou, porém eu sou interrompido. Quando eu piso em madeira quebrada, eu tirei meu pé, e vi uma caixa preta, com um símbolo de estrela dourada. Na fechadura ao invés de uma chave, havia uma pequena lâmina. Eu então penso: mas o que eu achei aqui? Eu puxei a caixa e a vi ela mais detalhadamente. Eu análise acidentalmente corte o dedo na lâmina, fazendo cair uma gota de sangue na lâmina. Ela retrai e faz sons de maquinário. A caixa se abre, revelando uma chave e uma carta. Eu coloco a chave no bolso e guardo a caixa na dimensão de bolso. Eu pego a carta e dizia o seguinte: se você está lendo isso, você é o meu filho Jomei, ou algum de seus descendentes. Meu nome é Giorno Giovanna. Eu tenho essa chave e serve para abrir os meus maiores tesouros e alguns registros. Também tem a nossa árvore genealógica. Então, se você for um descendente distante ou for o último da minha linhagem, saiba que você é legalmente dono das minhas posses. Eu fico de olhos arregalados. Eu descobri que meus antepassados pertenciam àquela cidade, e fiquei curioso para saber mais de onde eu vim. Quem são meus avós? Eu então guardo o papel no bolso, tiro a chave, a coloco na maçaneta e a destranco. Quando eu abro, vi que o local estava praticamente intacto. Eu pressionei um botão, onde luz iluminaram aquele local. Era um imenso complexo. Se fosse chutar, teria de 1 a 2 quilômetros de comprimento, 5 metros de profundidade, e mais 3 a 4 quilômetros de largura. E no fundo, parecia ter um elevador. Eu então penso: bem, teoricamente, a cidade está abandonada e eu tenho raízes aqui. Então seria muito bom se eu, sei lá, fizesse uma base ou casa. Eu observo os outros andares, e percebo que tinha várias tecnologias muito avançadas, assim como vários documentos sobre anomalias e eventos que eu nunca tinha ouvido falar, e também obtive a informação do nome do meu tipo de poder. Ele aparentemente se chama Stunt. Existem vários tipos de Stunt, mas eu ainda não me aprofundei nisso.
Porém, o que mais me impressionou de longe foi no 10º e último andar. Lá havia muitos artefatos e fotos ou pinturas que falavam de coisas antigas. Uma que me chamou muito a atenção foi de um homem loiro, com uma roupa preta e dourada, ao lado de uma mulher de cabelos rosas com um vestido rosa elegante, enquanto a mesma estava segurando um bebê de cabelos amarelos, e embaixo dizia, giorno e triste junto de Jonei. Depois olhei mais à frente, uma foto que mostrava o Jonei mais velho, namorando uma garota de cabelos pretos, e depois mais uma foto de, inacreditavelmente, o meu pai ainda criança. Soube que era ele pelo seu penteado característico. Depois disso, não haviam mais imagens. Eu fiquei totalmente surpreso. Eu tinha uma ancestralidade como essa e eu nunca soube. Será que meu pai sabia? E se sim, por que ele nunca me contou? Milhares de perguntas estavam na minha cabeça, mas de uma coisa eu sabia, que eu deveria investigar o meu passado, e saber que raios de lugar é esse. Eu então saio daquele complexo subterrâneo, eu dou um suspiro e falo. Parece que era só isso que tinha de importante. Passei umas 2 horas lá só andando e as sombras não falaram nada. E vendo agora, só vejo escombros. Eu então falo, eu posso controlar o tempo, e posso controlar a realidade. Ambos são afetadas pela gravidade. Além disso, eu tenho minha dimensão particular. Então, se eu posso controlar essas forças, eu teoricamente posso controlar a própria gravidade, já que a gravidade não é nada mais que a força de atração causada pela massa de um objeto, e como a massa e matéria são, fundamentalmente, energia comprimida em um espaço, eu poderia usar isso para controlar a gravidade. Eu então estendo minhas mãos, e começo a me concentrar em levantar aquela montanha de escombros. Após alguns minutos, alguns pequenos objetos começaram a levitar, tais como pregos, latas, copos e objetos mais leves, então outros objetos maiores como pedras, paredes e depois casas inteiras estavam no ar, fazendo eu ficar com um sorriso de orelha a orelha por aquilo. Eu então olho vasta, eu olho e falo. Vamos compactar isso para ficar mais fácil, fazendo aquelas escombros se juntarem e formarem uma grande esfera, que começou a se comprimir cada vez mais, até que ela ficou tão pequena que cabia no meu dedo. Eu consegui segurar aquela coisa no punho com facilidade, embora aquilo fosse extremamente denso e pesado. Eu então invoco o Godmaker e falo, mete a porrada aí até quebrar. Ele assente e começa a socar aquela coisa extremamente dura, e a quebra em pedaços como se não fosse nada. Eu fiz isso para testar o quão forte e resistente eram os socos dele, e provaram ter uma força absurda. Eu então falo, acho que podemos reconstruir e melhorar esse local. Vou combinar os poderes que sei e farei isso. Eu combino assim o poder de anti-entropia, manipulação da realidade, e os poderes de aprimorar coisa. E crio basicamente uma fortaleza/nave enorme e tecnológica, sendo capaz de se defender como uma esfera de energia muito poderosa. Tinha a tecnologia daquelas armas e tecnologias assimiladas e aprimoradas, sendo utilizadas para caso as barreiras fossem superadas ou caso fosse usado para ofensiva. A base subterrânea, assim como a mansão, foram deixadas na minha dimensão particular, pois eu iria reformá-la e estudá-la depois. Depois de 7 horas arrumando a minha fortaleza, ela finalmente estava tomando forma. Eu decidi dar uma pausa, e com meus poderes criei uma mesa-cadeira e uma espécie de ninho para o Purim. Eu então penso, eu posso criar comida e água, certo? Eu pego 2 pedras, onde uma eu transformo em água, e a outra transformo em uma maçã. Eu dou um sorriso e falo, que tal um vinho e um bolo de morango? O senhor fazedor de comida, esse pássaro precisa comer, falou Purim, com certa raiva ao ver eu brincando com os meus poderes. Tá bom, me diga o que você quer. Ele pensa um pouco e fala, quero bife de fígado bem grande. Eu dou um sorriso e falo, bem passado ou cru? Quero no ponto. Certo, lá vai. Falei criando um prato gigante junto com um bife gigante em cima. Ele então fala salivando. Eu já te disse que eu te amo. KKKKK várias vezes, pode comer sem restrições. Pode deixar que elvos. Falou saltando enquanto comia o seu prato como se não tivesse amanhã, me fazendo rir animado. Eu então crio uma Fanta Coca, só porque eu posso, e como uma linguiça de pizza, enquanto penso, ser um manipulador da realidade é demais.
Após isso, eu continuei a construção da base. Levou mais 17 horas para que eu acabasse. Ela parecia uma espécie de navio/nave superfuturista. Parecia coisa de além. Ela era capaz de submergir, ir no espaço, podia até mesmo se movimentar no tempo parado, podia se camuflar, tanto que nem sensores de calor, ondas magnéticas, ou até RUM não podiam ser detectadas. Ela tinha basicamente de uma fonte de energia ilimitada que eu criei, e ainda por cima podia se reparar. Era uma coisa muito tecnológica, que nem os maiores engenheiros e todos os recursos do mundo juntos poderia fazer isso, sem querer me gabar, é claro. Eu então me lembrei de algo que aquela mulher falou, algo sobre força RUM, e eu descobri outra coisa. Uma das minhas habilidades era ter um conhecimento sobre tudo o que eu quisesse. Então eu busquei saber o que é RUM, e depois de alguns segundos, eu descobri. Era, basicamente, a medida da força da realidade em uma coisa ou pessoa. Por exemplo, imagine que o universo é uma grande folha branca totalmente plana, e dentro dessa folha, existem vários pontos pretos minúsculos nela toda, sendo como pequenos imãs. Eles são tão pequenos que não se dá para ver, mas eles estão lá, e eles mantêm o universo, ou seja, a nossa realidade, estável. Agora, suponhamos que um desses imãs se torne maior ou mais forte. Isso iria, por consequência, afetar os outros imãs. Esses imãs que afetam outros imãs são chamados de dobradores da realidade. Eles podem alterar as propriedades dos imãs, ou melhor dizendo, da força de RUM, no universo. Assim, eles podem fazer coisas como desde quebrar as leis da física, a até mesmo reescrever a história como conhecemos. Claro, tudo isso depende de suas capacidades, ou melhor dizendo, a força de RUM deles, e isso também pode ser usado para detectar um dobrador da realidade. Se uma pessoa ou coisa for um dobrador da realidade, geralmente, o seu RUM será maior que a média esperada, e o RUM ao seu redor pode diminuir, mas isso depende muito de manipulador para manipulador. Agora que eu tinha essa informação, eu tinha que saber como disfarçar o meu RUM, então eu usei a minha manipulação de gravidade e voei para longe da nave. Depois de ficar quase em um outro continente, eu falo, devo diminuir a minha força RUM, isso não vai afetar de fato os meus poderes, mas vai ser melhor se ninguém querer ficar me perseguindo. Eu então respiro fundo, e começo a ver as linhas coloridas, e elas aos poucos começam a desaparecer. Onde eu fico, com o RUM de uma pessoa normal, então eu crio um portal e vou até o lado do Purim, que estava deitado e roncando de tanto comer. Eu o levo até a nave, e depois vou para a minha dimensão particular. Ela era um grande vazio branco infinito, tendo apenas as coisas que eu joguei lá. Eu fico olhando aquele vazio e falo, vamos deixar esse lugar mais bonito, falei estalando os dedos. Assim, toda a paisagem mudou. A imensidão do vazio deu lugar a longos campos e colinas verdejantes, estradas feitas de asfalto, uma floresta ao longe, e uma grande montanha, que atravessava as nuvens daquele céu que eu criei, tudo diante do céu ensolarado. Eu dou um sorriso e falo, isso, bem melhor, agora vamos consertar essa casa. Eu estalo os dedos, fazendo a casa aos poucos ser reconstruída, e após ela estar pronta, eu dou uma olhada e penso, os antigos donos gostavam muito de madeira, eu não gosto tanto, sou de um estilo mais moderno, eu então troco a madeira por concreto e vigas de aço, cerâmica e vidro transparentes que se abriam para fora, eu dou um sorriso e falo, que tal uma pintura mais branca? As paredes então são pintadas de branco, com algumas estrelas douradas. E então aceno, gostando do que eu fiz. Vamos mobiliar, eu bato palmas 2 vezes, e a casa é mobiliada por utensílios, móveis e eletrodomésticos muito futuristas e bonitos. Eu então sento no meu sofá, dou um suspiro de satisfação pelo que eu fiz, e então eu penso, vou ver como tá o Purim. Eu saio de lá por um portal, e vejo o Purim ainda dormindo, mas vejo o sol amanhecer novamente e penso, espero que possamos ficar tranquilos por enquanto. Eu criei um cobertor e cobri o Purim, e então eu comecei a deitar em um sofá que a nave fez ali, eu fecho os meus olhos, me estico um pouco e começo a dormir. Bem, gente, foi um vídeo mais para introdução de certos personagens e para dar um pequeno gostinho de como será a história. Espero que aqueles que tenham assistido tenham gostado. Vou deixar vocês por aqui.
Fiquem prontos quando os próximos episódios chegarem. Então não percam. Muito obrigado. Fiquem com Deus e fui.